Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui de volta e hoje nós vamos continuar conversando sobre a aparição dos espíritos. No último vídeo eu botei o título até assim, fantasmas, para falar de uma linguagem para os não espíritas. Essa palavra fantasma é tão conhecida e falada, eu botei fantasma, mas vamos botar a aparição dos espíritos. E minha amiga do GEVEC, estudante espírita também, me pediu para falar um pouco mais, minha amiga Solange, me pediu para falar um pouco mais sobre a aparição dos espíritos. Então, vamos botar uma linguagem um pouco mais técnica, não tão técnica, mas não tão popular. Vamos falar aí no capítulo 5 do livro dos Médiuns, é onde trata esse assunto, quando Kardec pergunta se podem os espíritos tornar-se invisíveis. Podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas, porém isso é mais raro. No meu entendimento, ele não está falando de médiums, está falando de pessoas, pessoas que não têm a mediunidade ostensiva. Quando ele fala sobretudo durante o sono, é porque mesmo no sono, ou no estado de coma, ou naqueles estados de anestesia geral, que o espírito se afasta do corpo, junto com o perispírito, se afasta do corpo. Mesmo assim, fora do corpo, tem espírito que não vê outro. Mesmo quando desencarna, um espírito às vezes não vê o outro, justamente por causa de dimensão. E até entre os desencarnados isso tem que ser feito. Olha só, eu posso desencarnar agora e não ver minha mãe, porque ela pode estar numa dimensão acima da minha. Então, até entre os desencarnados, os espíritos têm que vir fazer a transfiguração do perispírito para se fazer visível. Os superiores se fazem visível para os que estão em dimensões menos evoluídas. Até entre os desencarnados isso acontece. Mas acontecem também encarnado. Aí continua Kardec perguntando se é de todas as categorias de espíritos podem fazer isso. Sim, todos podem. Mas nem sempre tem permissão, porque às vezes também há um controle e pode não ter permissão de fazer isso. Com que objetivo os espíritos se manifestam visivelmente? Isso depende de acordo com as suas naturezas. Pode ser para uma finalidade boa ou ruim, ou seja, pode ser com um fim bom ou mau. Aí Kardec pergunta, como lhes pode ser permitido manifestar-se quando o fim, ou seja, a finalidade é mal, é para o mal. Nesse caso, é para experimentar os que eles aparecem, é para passar por uma prova, é para experimentá-lo. Então, é permitido. Aí ele faz assim, pode ser má a intenção do espírito, mas pode ser bom o resultado para aquele que tomou o susto, para aquele que está passando por essa prova. Então, a espiritualidade permite que seja pela maldade, assim como nos processos obsessivos. Por que os espíritos permitem? Porque os dois se merecem, obsessor e obsidiado. Então, é um processo também de evolução, de necessitar passar pela experiência. Então, qual pode ser o fim em vista que o espírito se torna visível com má intenção, amedrontar e muitas vezes vingar-se? Então ele às vezes vem amedrontar alguém ou vingar-se. Conheço casos de psicografias que contam que espíritos às vezes se manifestam com a aparência até dessas figuras como o diabo, como um gnomo, como uma feiticeira, se manifesta porque aquela pessoa acredita nisso, então eles transfiguram seus perispíritos e aparecem assim. E a pessoa passa por momentos difíceis. Que visam os que vêm com a boa intenção? Por que o espírito se manifesta com a boa intenção? Se manifesta visivelmente? Consolar as pessoas que deles guardam saudade, provar-lhes que existem e estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes pedir para si mesmos assistência.
os espíritos não acostumam se manifestar para provar nada e nem fazer ninguém ter fé. Nesses casos é porque a pessoa já está pronta para ter fé. Eles não fazem esse tipo de convencimento. Então, pode travar até conversação perfeitamente, e é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é e o que deseja. Como pode o espírito fazer-se visível? Agora ele foi direto perguntando. O princípio é o mesmo de todas as manifestações, reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Então, pela condensação de fluidos, combinação de fluidos espirituais com os fluidos aqui mais materializados, né? E com uma combinação de fluidos, eles fazem com que seu perispírito, ou seja, seu corpo espiritual, se torne visíveis mais facilmente, inclusive para quem não é médium vidente. Ok? Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato, ou seja, ele pode ser tocado. É muito raro, mas a transfiguração do perispírito pode chegar a um ponto dele poder ser tocado. Hoje em dia não se tem notícia disso, né? Meu amigo José Medrado aqui de Salvador, o médium, ele não me conhece não, mas ele é meu amigo. Ele acredita que é pela vibração que se instalou na Terra, as coisas, as manifestações, o tipo de vibração mais densa, da desarmonia, e que essas manifestações estão se tornando cada vez mais difíceis. Eu acredito que foi assim que Jesus se fez tangível para Tomé, quando Tomé não acreditou. Eu só acredito tocando. E Jesus transfigurou o próprio perispírito a ponto de Tomé poder tocar. E ainda, Jesus ainda transfigurou ao ponto de parecer que tinha as feridas ainda, para Tomé tocar naquelas feridas. Tá bom? Eu não quero que esses vídeos sejam muito longos, mas para quem quiser mais se aprofundar, vá lá no capítulo 5. Capítulo 5 do Livro dos Médiuns. Tá aí, Solange, o vídeo com mais detalhes sobre a aparição dos espíritos, tá bom? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.